metaverso é apenas uma nova tecnologia ou já é uma inovação que traz benefícios para os usuários, para os indivíduos, empresas ou desenvolvedores? É importante destrinchar e especificar alguns parâmetros do metaverso da Meta para verificar se realmente há uma utilidade sendo acrescentada na vida das pessoas. A necessidade de avaliar a utilidade para os compradores, ela é evidente, deveria ser óbvia. No entanto, muitas empresas elas não se preocupam com esse valor excepcional, com essa utilidade que realmente deve ser acrescentada, porque elas estão obcecadas com a novidade do produto ou serviço. Novidade que eu digo, com a tecnologia que elas estão desenvolvendo. E se essa novidade, se ela tem uma tecnologia mais avançada, uma tecnologia realmente disruptiva, aí sim que a empresa termina esquecendo do valor para o usuário. Ela acredita que aquela tecnologia ela é maravilhosa e os usuários vão querer aquilo de qualquer maneira. E não é bem assim. Isso tem que ser avaliado. A percepção e a utilidade daquela tecnologia para o consumidor, ela deve ser avaliada. E no livro A Estratégia do Oceano Azul, nós encontramos o mapa da utilidade para o comprador, que consiste de 6 alavancas da utilidade. Uma ferramenta como essa pode ajudar a fazer uma análise com mais consistência e menos achismo. Então, será que o metaverso da Meta é útil para o usuário? Temos aí essas 6 alavancas: a produtividade para o usuário, a simplicidade, a conveniência, o risco, diversão em imagem e preservação ambiental. Essas alavancas surgiram da pesquisa dos autores do livro A Estratégia do Oceano Azul. E nós vamos ver aqui, para cada uma, rapidamente, os aspectos positivos e negativos. Começando aí pela produtividade para o usuário. Os aspectos positivos. O metaverso ele fornece salas de aulas virtuais, laboratórios que poderão ser trabalhados à distância, com equipamentos digitais que não precisarão ser comprados, apenas programados. Será viabilizada também reuniões, diversas reuniões de negócios, sem necessidade de deslocamento. Então haverá uma série de aspectos que vão aumentar a produtividade do usuário. Como aspecto negativo, nós podemos aqui citar a dificuldade de foco, porque numa sala virtual dessa, muito provavelmente haverá uma série de outros itens que vão fazer com que a pessoa se disperse. A quantidade de distrações tende a ser muito grande. É só nós lembrarmos de quando nós estamos trabalhando no computador. Sempre muitas das vezes nós estamos trabalhando numa janela e há uma outra janela ali que não tem nada a ver com a atividade principal, que também está competindo pela nossa atenção. Uma outra alavanca é a alavanca da simplicidade. Como aspecto positivo, nós podemos aqui citar que ela elimina uma série de componentes físicos. Um laboratório, por exemplo, de medicina, ele pode ser construído todo de forma virtual e para que ali sejam feitos diversos experimentos. Em medicina, laboratórios na área de engenharia, qualquer tipo de laboratório. Como aspecto negativo, essa simplicidade ela facilita o controle da própria Meta. Zuckerberg vai ter facilidade para poder nos controlar, para dizer o que é importante, o que não é importante, com seus algoritmos, e mesmo governos autoritários também terão condição de influenciar a vida das pessoas nesse mundo virtual. Outra alavanca seria a conveniência. Por exemplo, como aspecto positivo, as reuniões que poderão ser feitas sem deslocamentos, sem pegar trânsitos, pagar estacionamento, esperar ou ficar numa sala de espera, como, por exemplo, advogados que têm um custo por hora muito alto, mas muitas vezes tem que ir num encontro que vai durar, na verdade, 10, 15 minutos. Com o juiz, eles têm que se deslocar, têm que ficar aguardando a audiência, ao passo que se aquilo for feito no metaverso, tende a ser muito mais conveniente. O aspecto negativo que nós podemos aqui levantar tem a ver com a questão de bullying. O metaverso ele é tão conveniente que as pessoas poderão realmente focar em determinados indivíduos, em determinadas características para fazer bullying, que isso já acontece na nossa vida real e pode ser feito de forma ainda maior no metaverso. A questão das fake news, notícias falsas também podem fluir no metaverso de forma muito conveniente para quem está construindo aquela fake news. Outra questão, outra alavanca é o risco. O risco tem que ser analisado. O risco tem aspecto positivo. E um dos principais riscos aí tem a ver com a privacidade. Lembrando que o modelo de negócios do Facebook ele foi construído justamente para quebrar a privacidade, para que o Facebook saiba tudo que a pessoa está fazendo, quase o que ela pensa, para poder direcionar os anúncios. Então essa privacidade, ela, por construção da plataforma, ela já é um grande risco. E o que vai acontecer com o metaverso em relação à privacidade? Nós não sabemos, provavelmente será uma coisa muito complicada. Questão dos vícios também, a pessoa está viciada naquele mundo imersivo, e as questões de cibersegurança, dentre outras.
Uma outra alavanca tem a ver com diversão e imagem. Pontos positivos, a questão de realização de jogos, de shows, de você criar um avatar para poder viver em mundos completamente que seriam impossíveis de nós vivermos na situação real. Pode ser criado um mundo futurista e outras pessoas queiram viver nesse mundo, interagir por questões de diversão. Aspecto negativo que nós podemos pensar aí da diversão e imagem é a segregação social. Os algoritmos podem separar as pessoas, impedir o relacionamento entre grupos diferentes, o que já acontece, de certa forma, hoje em dia nas redes sociais. Uma outra alavanca, preservação ambiental. O digital ele gera muito menos resíduos. A tal da pegada de carbono das pessoas que vão deixar de comprar um aparelho de televisão, deixar de comprar um aparelho de celular, carregadores, tudo isso, a poluição vai diminuir, a pegada de carbono tende a diminuir. Por outro lado, viver nesse mundo imersivo, ele vai fazer com que a conexão com a natureza diminua. Isso não é bom para o ser humano. O Homo sapiens ele evoluiu ao longo de milhões de anos para viver em contato com a natureza. Pelo menos esporadicamente isso é muito importante. Uma pessoa viciada no mundo virtual, imersa nisso o tempo todo, ela certamente terá problemas de saúde. Tudo isso tem a ver com a debilitação física, suas consequências nocivas, haverá mais obesidade, mais casos de depressão e doenças que ainda nem são conhecidas. O que você acha? Não há uma resposta certa. Na sua opinião, há de fato um ganho de utilidade na vida do usuário com esse metaverso? Mark Zuckerberg ele quer desesperadamente fazer de seu metaverso campeão da próxima revolução. Mas a suposta onda da realidade virtual ainda parece estar muito distante. E é bem provável que um metaverso de fato presente nas nossas vidas demore ainda muitos anos porque requer muitas disrupções tecnológicas além da aceitação social.